Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. São José Almeida. Filipe Santa Bárbara. E eu sou o David Santiago, bem-vindos ao Poder Público desta semana, já em plena campanha eleitoral e também com sondagens que nos permitem antecipar um pouco aquilo que será a corrida eleitoral em Lisboa e no Porto, em particular, e prevê-se que sejam duas eleições muito disputadas. Mas, começando pelo início, eu explico que, devido à ausência da Sónia Sapaz, cabe-me a mim moderar esta conversa, esperando eu, e sem qualquer tipo de especulação, conseguir um valor moderado na avaliação de quem nos ouve neste episódio em que substituo, portanto, a nossa diretora Sónia Sapaz. Suzete, começo por ti. No final da semana passada, o Governo definiu como valor moderado de venda de uma casa o limite de 648 mil euros e de arrendamento de 2.300 euros. Pergunto se achas que poderá ter havido aqui uma espécie de gralha e quereria o Primeiro-Ministro e Pinto Luz falar num valor imoderado, ou tem razão quem acusa o Governo de não ter noção da realidade do país que almeja governar? Acho que Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz disseram exatamente o valor que queriam dizer, atendendo a que desde então, sobretudo Miguel Pinto Luz, se tem esforçado bastante por justificar este número. Mas tem conseguido? Nem por isso, ele não é nada fácil de justificar. Começando pelo início, há uma declaração de Luís Montenegro que registrei e da qual gostei muito e que passo a citar. Portanto, diz ele que eu sei que para um cidadão de Bragança ou de Freixo de Espada à Cinta, uma renda de 2.300 euros é uma fortuna. E é. Mas uma família com 2 ou 3 filhos em Lisboa e no Porto, muitas vezes não consegue ter uma habitação a um preço inferior a este. Ora, tenho pelo menos 2 novidades a dar ao Primeiro-Ministro. É que uma renda de 2.300 euros é uma fortuna não só em Bragança ou Freixo de Espada à Cinta, mas também no Porto e em Lisboa. Como o Público noticia hoje, o valor moderado do Governo chega a ser 30 vezes superior ao preço mediano de venda ou de renda de casas em Lisboa nos 308 municípios portugueses. Não há um único, nem sequer Porto ou Lisboa, onde o valor mediano seja superior a estes preços... Sequer, não é? Se aproxime, sim, sequer. Seja superior a estes preços moderados. Portanto, não é só não é só em Bragança ou em Freixo de Espada à Cinta, é mesmo em todo o país. Depois... a outra novidade é que as famílias com 2 ou 3 filhos conseguem, é verdade que a duras penas, mas conseguem ter uma habitação a preços inferiores, nem que seja fora de Lisboa ou do Porto, que é o que está a acontecer. O que estas famílias não conseguem é ter salários para pagar rendas ou casas destes valores. Isso é que elas não conseguem. Parece-me que há aqui um claro desfazamento em relação ao que é a realidade da habitação em Portugal e da dificuldade que as famílias têm em conseguir casa, e parece-me que isto não ajuda coisíssima absolutamente nenhuma. Ninguém acredita que, havendo um benefício fiscal até 2.300 euros, o mercado não se ajuste em alta. É isso que o mercado faz, é essa a lógica do mercado. O ministro Pinto Luz tem vindo dizer, ora, as rendas não vão todas passar para 2.300 euros, são adaptadas às tipologias, não vão... Isso é um disparate. Pois é, mas também não é isso que se está a dizer. É que todas as rendas, a tendência será para que elas sejam inflacionadas, vá lá, porque há um benefício para isso que concorre. Ou seja, a pessoa poder, o proprietário poder receber um benefício ou ter um benefício fiscal, apesar de subir a renda, portanto vai maximizar os seus ganhos. Vai maximizar os lucros, é isso que faz o mercado, vai arrastar os preços para cima. Acho que não sobram muitas dúvidas sobre isso. E o Governo já se enganou sobre outras medidas, que também disse que não iam ter este efeito, e tiveram, e parece-me que está equivocado outra vez. As primeiras medidas de habitação deste Governo promoveram
promoveram também, aceleraram a Exato. subida de preço. Portanto, Exato. já havia uma subida, mas aceleraram. Deixa-me só, e eu peço antes de passar, São José, uma resposta muito rápida. Quando falas desse desfazamento entre o governo e a realidade, isso poderá ter a ver com o facto de no governo se calhar haver muitos proprietários e poucos inquilinos? Eventualmente, não me espantaria nada. Agora, um agregado familiar Primeiro-Ministro. Sim, eu com estava a pensar. 5.750 euros para pagar, portanto, para conseguir pagar uma renda destas com um esforço de 40%, digamos que não encontramos aí ao virar da esquina. De facto, isto será mais de quem compra casas a pronto em Lisboa. Eu só diria somos todos frescos de espada à cinta. Somos. São José, depois da lei dos solos, vem este novo conceito que o governo tenta criar, tem ainda que ser aprovado na Assembleia. Mas este é um governo que se arroga muitas vezes do epíteto de moderado. Mas o que eu pergunto é se não estará a radicalizar a política de habitação para benefício, ou pelo menos, mesmo que não seja com esse objetivo, mas acabando por beneficiar aquilo que já é a elite e não necessariamente, pelo contrário, a classe média. Pois o governo, de facto, com esta reforma, procede àquilo que é a liberalização do mercado da habitação, porque cria este conceito de renda moderada, que, como a Suzete já explicou, eu não vou repetir, apenas potencia a inflação do preço das rendas e das próprias casas, porque também o valor para a compra de casa também é bastante elevado. E, portanto, Bastante mesmo. Até um eufemismo quase. Mas, portanto, para além dessa inflação, da inflação que introduz, há uma liberalização. Até porque, ao criar o conceito de renda moderada, o governo acaba com aquilo que eram os critérios que estavam desde os governos de António Costa na lei, precisamente para impedir a inflação das rendas, que era, por um lado, as rendas eram consideradas acessíveis, em que circunstâncias? Quando o valor da renda ou da prestação da casa em compra representava 1/3, grosso modo, do rendimento da pessoa ou do agregado familiar. E eu noto aqui que há muita gente que vive sozinha e que não ganha 2.300 euros, nem ganha valores, basta olhar para o rendimento médio nacional para perceber como a escalada das rendas vai tornar isto um bocado selvagem e fazer muita gente sair de centros urbanos. Mais selvagem que Mais selvagem já selvagem. está. São José, uma nota. Mas deixa-me dizer outra coisa, agora. O governo acabou também com outra coisa que vai introduzir também um inflacionar das rendas, porque havia uma norma introduzida por António Costa que em negociação de novos contratos ou em renovação de contratos de habitação só podia haver um aumento de 2%, para além dos aumentos anuais que há das rendas. Essa regra desapareceu. Portanto, agora eu que vivo em casa alugada, quando for renegociar o contrato, podem-me pedir o dobro da renda, se quiserem. Porque essa regra desapareceu. Sim. Antes de mudar de tema, já só uma nota em relação àquilo que a São já estava a dizer, porque não é a questão de uma pessoa, quer dizer, é isso, mas mais do que uma pessoa sozinha, tendo em conta o rendimento médio, o conjunto do agregado pouco mais ganha do que esta renda, mesmo o agregado. Claro, mas eu estou só a alertar para uma coisa. Sim. Tenho ouvido os comentadores todos e as pessoas todas que falam sobre isto falarem de casais, o ordenado de casais. É que nem esse dá. Então, esse não dá, mas também o das pessoas sozinhas não dá mesmo. Esse, claro, óbvio. Suzete, mudando aqui de tema e depois passaremos a palavra também ao Filipe, mas gostava de começar por ti neste tema. A lei de estrangeiros acabou por ser mesmo aprovada, as alterações à lei de estrangeiros, no início da semana, após novo vai e vem do Chega e uma negociação que o Governo e o PSD fizeram por mostrar ter sido com todos os partidos, desde logo com o PS. Mas afinal, é ou não rigoroso dizer
que foi, tendo em conta esta narrativa do Governo, que foi uma aliança PSD-Chega a garantir esta legislação que, por exemplo, entre outras consequências, obrigará os imigrantes a ter descontos de pelo menos 5 anos antes de poderem aceder a apoios sociais. Bem, eu sobre as negociações do Governo nesta lei, na lei de estrangeiros, já me faz lembrar aquele que se dizia, não sei se ainda se pode dizer que são 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha. Aqui o PSD fala com todos, tem disponibilidade para falar com todos e no final fecha acordo com o Chega. Fechou no início, fechou agora, embora aqui pelo caminho até parecia que ia mudar ali um bocadinho o sentido no debate quinzenal, que foi bastante aceso de parte a parte entre Ventura e o Primeiro-Ministro, mas não, no final, como seria expectável dado o decorrer de todo o processo e dadas as posições, a posição do PS era de facto bastante mais afastada da do Governo, o acordo foi com o Chega. Como dizias, o Governo tentou aqui passar a ideia de que o Chega deixou cair o que antes tinha chamado Ventura tinha chamado de linhas vermelhas, e isso é verdade, mas o Governo também aceitou aqui endurecer bastante as condições do reagrupamento, como exigia o Chega, e sobretudo, bom, e para níveis de rendimento bastante exigentes. Enfim, mas, sobretudo, há a questão de poder haver aqui um próximo capítulo, porque o PSD, enfim, rejeitou discutir o acesso dos imigrantes a apoios sociais nesta lei, mas não deixou essa porta totalmente fechada. E, aliás, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, assumiu mesmo que o partido tenciona, e agora são palavras dele, aprimorar os mecanismos de combate ao abuso, à fraude e ao acesso injusto às prestações sociais. E será muito importante no futuro vir a perceber o que é isto, porque se calhar ainda não temos o quadro todo desta lei de estrangeiros, não por si, mas pelo que pode vir aí ainda em consequência destas negociações. Ninguém apresenta dados. Desta lei. Até agora nenhum deles apresentou dados sobre esses abusos, não é? Dados concretos. Sim, essa frase vale mais ou menos para tudo. Por exemplo, também ninguém apresentou dados sobre os valores para a tal renda moderada de que falávamos, ninguém apresentou dados para as várias questões que foram suscitadas nas leis laborais, a questão da amamentação, nunca ninguém viu os dados que justificavam mas aí não havia. Aí da amamentação, a própria Ministra admitiu ao público na altura que não tinha dados para dados é uma coisa que não parece estar muito em cima da mesa nas decisões do Governo. Filipe, questionado ou confrontado sobre esta aliança PSD-Chega, o Primeiro-Ministro considerou tratar-se de uma questão lateral. Concordas com Luís Montenegro ou o Primeiro-Ministro faz por esconder esta correspondência ideológica entre o Governo e o Chega numa estratégia de tentar aqui, no fundo, canibalizar o espaço eleitoral do partido de André Ventura? Então, para já estás a ser muito simpático, porque ele não disse só que esta era uma questão lateral, não é? Isso foi no meio de um ataque... enfim, ele estava irritado com os jornalistas e, portanto, a questão lateral até foi a coisa menos grave que ele disse nessas palavras. Para os nossos ouvintes que não sabem do que é que eu estou a falar, primeiro dia de campanha autárquica em Alcabideste, o Primeiro-Ministro basicamente a dizer que os jornalistas podem fazer as perguntas que quiserem e ele responde aquilo que ele quiser, o que não deixa de ser verdade, mas tem esta coisa picante, que é... Estão a acontecer coisas no Parlamento. O chega-se à frente a anunciar que há um acordo com o PSD na lei de estrangeiros e o Primeiro-Ministro, que àquela hora sabia que ainda existiam, alegadamente, conversas entre o PS e o PSD e o Chega e o PSD, portanto, o diálogo com todos, como, enfim, lhe chamam, queria pôr alguma água na fervura, mas não pôs água na fervura nenhuma. E depois começa com o Primeiro-Ministro a dizer, lá estão vocês a contribuir para a especulação, essas coisas todas. Aquilo que dá vontade de dizer, e que na verdade eu até tentei dizer, mas não consegui, mas ele está
a criticar a atitude do parceiro que tem sido sistematicamente o escolhido para aprovar o que quer que seja. Portanto, se ele está a criticar a especulação que existe na praça pública, ele tem que, em primeiro lugar, perceber com quem é que se está a sentar à mesa, porque é essa pessoa. A partir do momento, o governo, o primeiro-ministro, enfim, toda a equipa não pode achar que, a partir do momento em que temos um protagonista político, que por acaso é só a segunda maior bancada do Parlamento, a trazer factos para a praça pública, quer dizer, que as pessoas não perguntem, não é? Que os jornalistas não perguntem, e já está no debate. E, portanto, se ele quer combater isso, se não quer ajudar na especulação, também tenha algum tino com quem negocia. Depois, existe todo o outro lado de... Mas deixa-me só uma nota, e nós escrevemos isso na sexta-feira passada, a ideia de que o governo privilegiava de facto, embora estivesse também a negociar com o PS, privilegiava de facto aprovar esta legislação com o Chega. Achas mesmo que... Era aí que eu ia. Sim. Acho, é assim, não há... a realidade vem provar, não é? No fundo, houve uma encenação de negociação com o PS quando o objetivo... Eu até acredito que possa ter havido uma negociação efetiva. Só que os pontos de partida são completamente já viciados, porque o governo fez desde a primeira hora a questão de mencionar que vai negociar e que vai falar com todos, trazendo naturalmente o Chega para a conversa, sabendo o que é que a casa gasta. E há uma outra coisa, até neste sentido, que eu até acrescentava, já que não falarei de campanha, e que é, nesse mesmo dia... aliás, um dia antes, Luís Montenegro foi à Amadora dar uma mãozinha na campanha de Susana Garcia. Susana Garcia que, a dado momento do seu discurso, diz qualquer coisa como: nós aqui estamos num concelho com uma grande multiculturalidade, mas também importa a nossa culturalidade. Terminando dizendo que, sim senhor, isto ajudaremos os outros, mas primeiro os nossos. Ao que palmas de toda a gente que estava presente, incluindo, sim, não consegui ver se o Primeiro-Ministro bateu palmas, mas sem nenhum reparo esta frase que sai da boca de Susana Garcia, como poderia ter saído da boca de qualquer um dos deputados do Chega. Quer dizer, estas coisas já estão infiltradas, este discurso, este pensamento está infiltrado no PSD, está infiltrado, enfim, no país, e portanto, aquilo que eu acho que o Governo ainda tem algum pejo, o Primeiro-Ministro em particular, é de não dizer já escancaradamente que o Chega é o parceiro preferencial. E então faz esta coisa, até é bem da tradição, é bem da tradição democrática de PSD. Eu acho que, verdade seja dita, vamos ter novidades sobre isso mais tarde ou mais cedo. A prova dos 9, se é que alguém ainda não fez a prova dos 9, vai ser o Tribunal Constitucional. Os nomes que será preciso encontrar. Vamos falar agora sobre a campanha eleitoral em curso e também das sondagens que têm vindo a ser conhecidas. São José, em Lisboa e Porto há empates técnicos, empates, digamos assim, que indicam que poderão ser os próximos dias de campanha e os debates ainda por realizar a determinar quem vencerá ambas as disputas. É essa a sua opinião? Acha que serão mesmo estes debates e a campanha que irão determinar essa vitória? Nesses dois grandes centros, sim, Lisboa e Porto, admito que os debates que se vão, entretanto, realizar possam ter influência, mas de facto está tudo um pouco em aberto nessas duas cidades, também em outras, e penso que este período de campanha pode ser decisivo. Agora, eu sobre Lisboa gostava de dizer uma coisa, que é o seguinte: os problemas de Carlos Moedas em Lisboa não nasceram com o elevador da glória. Os problemas que Carlos Moedas poderia ter ou poderá ter num segundo resultado, nesta segunda candidatura, e até a eventualidade de poder vir perder a Câmara, é uma questão que eu creio que já se colocava anteriormente pelos problemas que a cidade enfrenta e pela falta de respostas visíveis aos olhos dos habitantes da cidade que a Câmara tem dado, quer no lixo, quer na habitação. São os dois maiores problemas
Mas também o estado dos passeios, o que é que aconteceu aos calceteiros de Lisboa? Ou a Câmara de Lisboa tem um acordo com os médicos ortopedistas para que os cidadãos caiam e partem os ossos. Não sei, eu penso que pode haver surpresas em várias câmaras, mas em Lisboa e Porto poderá seguramente haver, porque lembremos-nos de há 4 anos que Medina era dado como uma vitória garantida e não foi. Mas agora as sondagens colocam, lá está, tudo em empate técnico, tanto em Lisboa Sim, como no Porto. Por isso mais a expectativa, não é? Por isso mais a expectativa. Mas, Sr. José, só uma questão em relação a Moedas, e tendo em conta, de facto, que está tudo muito empatado entre ele e Alexandre Leitão, se Moedas acabar por vencer, podemos assumir que o maior responsável pela vitória desta coligação de direita será o facto do PCP ou CDU não ter aceitado integrar a aliança de esquerda protagonizada por Alexandre Leitão? Eu acho que é muito simplista essa explicação, porque, vejamos, nós temos outra força, pelo menos, que é o Chega a concurso, não é? E o Chega também pode fragilizar a vitória de Moedas, como aliás aconteceu. Mas eu estava a ver pelo lado da esquerda, não é? Pelo lado Sim, da mas esquerda. pelo lado da esquerda. Não, porque não era expectável, penso eu. Eu li a notícia e a confirmação na entrevista ao Público e à Rádio Renascença que tinha convidado João Ferreira para a vice-presidência, para integrar a lista e a coligação Viver Lisboa. Mas, meus amigos, quer dizer, qualquer pessoa com o mínimo de experiência sabe que uma coligação com o PCP não se faz a convidar o candidato para a lista. Há uma negociação prévia de programas conjuntos, de objetivos conjuntos, como aconteceu noutras épocas em Lisboa, com o PCP, nomeadamente Jorge Sampaio, depois João Soares. Essas coisas o PCP não brinca a feijões. Mas uma coisa não invalida a outra, não é, Sr. José? Ou seja, ser vice-presidente dar-lhe-ia mais força nessa negociação. No PCP isso não funciona assim. Não é por ser vice-presidente. É o que eu estou a tentar explicar. É que no PCP isso não funciona. Não é assim. No PCP nunca foi assim. O PCP nunca irá negociar coligações com critérios de lugares na lista. Não é por aí. É central a questão do programa. Pronto. Agora, não sei, é evidente que os votos do PCP podem vir a fazer falta a Alexandre Leitão, admito que sim, mas daí, quer dizer, seria quase infantil pensar que o PCP entraria em coligação só porque o João Ferreira era convidado para vice-presidente. Para vice-presidente. Antes de irmos à última questão, não sei se o Filipe ou a Suzete só querem dizer alguma coisa sobre o estado da campanha, digamos assim, ou sobre estas duas eleições em particular. Eu guardo a minha para o público e notório. Ok. Então, passamos a um tema que está a marcar o dia, a agenda, que é a questão da flotilha, não é? Que estava a caminho de Gaza e que foi interceptada pelas autoridades, pelo exército israelita, em que foram detidos portugueses, entre os quais está a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Filipe, o que eu te pergunto é, consideras que o governo português devia ter feito mais para garantir a segurança destes cidadãos nacionais, ou no fundo aconteceu aquilo que era previsível e que já tinha acontecido com outras iniciativas do género? Essas duas premissas não... Sim, não são excludentes. Sim. Não são excludentes, porque a questão é, eu acho... as duas coisas. Assim, toda a gente sabia desde o início que o desfecho seria este, não é? Acho que toda a gente na flotilha, inclusive a presença de Mariana Mortágua ou de outros deputados de outros países, enfim, ou eurodeputados na flotilha, era precisamente para garantir... tentar garantir uma maior segurança por via da proteção dos seus próprios Estados. De resto, foi também esse um dos motivos que levou Mariana Mortágua a demorar tanto tempo a suspender o seu mandato de deputada na Assembleia da República, porque deixou de estar, neste momento ela continua a ser deputada eleita, de facto tem um mandato suspenso, mas deixou de ser uma deputada em efetividade de funções. E isso, enfim, poderia ter, e enfim, era esse o compromisso que havia com a organização da flotilha para garantir
tentar garantir uma segurança mais robusta. Mas no que diz respeito ao Governo, o Governo sempre foi deixando alertas, não é? Se isso é suficiente ou não, não sei. Eu quero acreditar que, apesar de tudo, e até acredito mesmo no caso também do Ministro Paulo Rangel, que mesmo que em público não faça grande alarido, eu acredito que o Governo está a fazer tudo, e quero acreditar nisso, de facto também enquanto cidadão, não é? Está a fazer tudo o que pode e o que está ao seu alcance para garantir desde logo a segurança destas pessoas. Agora, uma outra reação já tem contornos político-diplomáticos muito maiores. Enfim, a minha opinião aqui vale pouco em relação a isso, não vale a pena estar a entrar nesses contornos. Agora, também digo uma coisa, que é, a partir do... Primeiro, a legitimidade desta flotilha existe, é uma missão humanitária que estavam a tentar chegar a Gaza para oferecer ajuda àquelas pessoas que ainda restam, não é? Às pessoas que ainda restam. E dizer isto desta forma é bastante sintomático. Mas a verdade é, enfim... O desfecho teria de ser sempre este. Eu quero acreditar que Israel não vai fazer nada a estas pessoas porque os holofotes estão virados para ali. Infelizmente, não é? Mas isso também nos dá algumas garantias. Agora, acho que os Estados, nomeadamente o português, têm que ser consequentes. Reconheceu o Estado da Palestina ainda há poucos dias. Também tem de ser firme relativamente a Israel, desde logo, no modo como está a agir. Estas pessoas da flotilha só queriam ir entregar ajuda, obviamente de um ponto de vista marcando uma posição hiper-mega política, né? Furar o cerco a Gaza. Mas quer dizer... estamos num momento em que não dá para ficar em cima da ponte, sinceramente. Em cima do muro, é preciso escolher o lado, não é? Nós estamos quase a terminar, mas ainda assim falta ouvir o público intório desta semana. Suzete, começo por ti. Eu queria trazer aqui, o município de Vendas Novas resolveu oferece um vale de 20 bifeinas ao ministro Miguel Pinto Luz, se o ministro conseguir lá chegar de comboio. Então, qual é a questão? Há muita gente em Vendas Novas que trabalha ou estuda em Lisboa ou Évora, que tem como meio de transporte o Intercidades e não tem lugar. Não há lugar, especialmente nas horas de ponta, não é? Que as pessoas precisam ir trabalhar ou para estudar e as pessoas não conseguem arranjar lugar nos comboios que servem a cidade. O Presidente da Câmara já disse que já fez vários alertas sobre esta situação para a CP e para o Ministério, diz que tem sido ignorado, o que se compreende, porque o Ministério tem estado muito ocupado a fazer contas para a renda moderada e para apurar o que é classe média em Portugal. Mas acho uma excelente ideia e acho que Miguel Pinto Luz devia experimentar, porque 20 bifanas de Vendas Novas acho que é um bom negócio, mas já agora acho que Vendas Novas também tem um excelente doce, não me lembro do nome, mas Vendas Novas tem um doce típico bastante bom. Podiam acrescentar um vale de 20 desses doces e Miguel Pinto Luz, além de lá chegar de comboio, ia descobrir duas famílias em Vendas Novas que têm rendas de 2.200 euros. E aquela... Sérias dúvidas que existe alguma família em Vendas Novas que pague 2.300 euros de renda. Mas enfim. Improvável. São José. Pois o meu público notório é tentar brincar com uma coisa séria. Esta semana demitiu-se o segundo juiz do Tribunal Constitucional, cujo mandato já tinha terminado, Teles Pereira, em protesto precisamente porque a Assembleia da República ainda não elegeu os membros do Tribunal Constitucional. Antes dele, uma semana antes, tinha-se demitido Almeida Ribeiro, que era vice-presidente, e que também estava com mandato terminado. Eu acho que a este ritmo ainda corremos o risco do Tribunal Constitucional perder quórum, porque se demitir um por semana, com a demora que há nas negociações, ainda ficamos sem Tribunal Constitucional. O Chega não Acho que algumas pessoas gostariam disso. O Chega não se importaria nada com isso. Se calhar a estratégia é essa, se calhar o objetivo é esse. Bom, Filipe...
Então, público e notório, mais notório do que público, na verdade, é a ausência de agenda de campanha de Carlos Moedas. Eu, na verdade, tenho alguma inveja. Eu gostava de saber o que é que Carlos Moedas anda a tomar. Porque, na entrevista ao público, aqui neste exato estúdio, disse que Lisboa não tem mais lixo, a cidade não está mais suja e, portanto, este estado de negação daquilo que está à frente dos olhos, acho que dá jeito às vezes nestes dias que correm no mundo que temos, mas é para sinalizar precisamente que Carlos Moedas, eu não sei o que é que está a fazer na campanha, porque se olharmos para esta semana, no dia 1 teve um almoço, no dia 2, que é hoje que estamos a gravar, tem o debate na RTP, dia 3 não tem agenda pública, dia 4 tem uma arruada na Avenida da Igreja. Parece-me bastante curto, mas também parece, e deixa transparecer uma mensagem de que está com medo de que as câmaras de televisão apanhem alguma coisa que vamos ver, não sabemos o que é. A resguardar-se? Isto não é resguardar-se, isto é quase esconder-se, David. Bom, ao contrário da flotilha, nós chegamos ao final deste episódio, que era o nosso propósito. Marcamos encontro para a próxima semana, neste sempre moderado programa. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.